Bem-vindos à caminhada da Quaresma. Hoje caminhamos no sentido de iluminar com o coração. É uma alegria quando a luz começa a entrar na nossa vida. E é dessa luz que o Evangelho do quarto domingo da Quaresma nos fala. Vemos muitas coisas todos os dias, mas ver não é o mesmo que olhar com o coração. Iluminar com o coração começa pelo olhar, mas não apenas pelo olhar dos olhos, pelo olhar interior. Há pessoas que veem tudo, mas não compreendem, não conseguem reconhecer o sofrimento ao seu lado. Há quem olhe facilmente para os defeitos dos outros, mas não perceba a própria dureza interior. Mas há também quem, mesmo em situações difíceis, consiga olhar com o coração e descobrir sinais de esperança. A fé cristã convida-nos precisamente a esse olhar diferente. Um olhar que não se limita às aparências, mas que procura reconhecer a presença de Deus escondida na vida. O Evangelho do quarto domingo da Quaresma recorda-nos que só percebemos verdadeiramente o valor da luz quando ela falta. Quando tudo está escuro, caminhamos com mais cuidado, movemo-nos devagar, procuramos algo que nos ajude a ver. Também na vida interior existem momentos assim. Momentos em que não percebemos bem o caminho. Momentos em que nos sentimos confusos. Momentos em que não sabemos que decisão tomar. É neste contexto que o Evangelho nos conta a história de um homem que nasceu cego. Durante toda a sua vida, viveu sem ver. Um dia encontra Jesus. Jesus aproxima-se dele. Mas antes da cura acontecer, os discípulos perguntam: quem pecou para que este homem nascesse cego? É uma pergunta que muitas vezes também fazemos. Quando vemos alguém sofrer, procuramos imediatamente uma causa, um culpado. Mas Jesus não entra nesse caminho. Jesus não procura culpados. Procura aliviar o sofrimento. Jesus não vê um castigo na cegueira daquele homem. Vê um lugar onde a obra de Deus se pode manifestar. Jesus aproxima-se do homem cego, toca-lhe nos olhos e, pouco a pouco, aquele homem começa a ver. Este milagre não é apenas físico, é também espiritual. Enquanto aquele homem começa a ver, há outros que, mesmo tendo olhos, continuam fechados por dentro e sem visão interior que lhes permita ver mais além. Os fariseus, que se consideravam justos e sábios, não conseguem reconhecer a ação de Deus diante deles. Veem o milagre, mas não veem o amor. Este Evangelho lembra-nos uma verdade importante. Podemos ter os olhos abertos e, mesmo assim, viver na escuridão interior. A escuridão nasce do orgulho, do julgamento, da injustiça, do egoísmo, da falta de amor. Jesus não veio apenas curar olhos, veio iluminar corações, para que possamos ver com os olhos de Deus. Porque às vezes temos olhos, mas não vemos. Vemos as aparências,
mas não vemos o coração das pessoas. Vemos os erros, mas não vemos as feridas. Vemos aquilo que nos incomoda, mas não vemos aquilo que pede compreensão. Quando o coração está fechado, o olhar torna-se duro. Mas quando a luz de Deus entra no coração, algo começa a mudar. Deixamos de ver apenas defeitos e começamos a ver possibilidades. Começamos a olhar para os outros com misericórdia. Começamos a ver as pessoas como irmãos, não como adversários. Começamos a reconhecer a dor escondida por detrás de atitudes difíceis. Começamos a perceber que todos estamos a caminhar, cada um com as suas fragilidades. Às vezes, Deus não muda apenas o que vemos, Ele muda a forma como vemos. Ver com o coração é aprender a ter empatia, é tentar colocar-nos no lugar do outro, é perceber que cada pessoa carrega uma história, uma luta, uma ferida escondida e uma esperança. Mas este Evangelho não nos convida apenas a olhar para os outros, convida-nos também a olhar para dentro de nós, porque todos temos zonas de sombra no coração. Há coisas que não queremos ver, erros que custa reconhecer, feridas que evitamos tocar, atitudes que precisamos transformar. A luz de Jesus ajuda-nos a olhar para nós próprios com mais verdade. Mas essa luz não serve para nos sentirmos melhores do que os outros. Serve para vermos melhor o caminho. Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo." Isso significa que quando caminhamos com Ele, não ficamos presos à escuridão do medo, da culpa, da raiva ou da tristeza. A luz de Deus revela aquilo que precisa de ser cuidado, aquilo que precisa de ser curado, aquilo que precisa de ser transformado. Iluminar com o coração é deixar essa luz entrar nas nossas escolhas, nas nossas palavras, nas nossas relações. É perguntar antes de agir: isto traz luz ou traz escuridão à minha vida? Talvez nesta Quaresma possamos fazer uma oração muito simples. Paramos por um instante, fechamos os olhos, respiramos fundo, imaginamos uma luz acesa dentro de nós, uma luz tranquila, suave, serena. E deixamos que essa luz toque aquilo que está agitado, aquilo que está cansado, aquilo que precisa de cura e esperança. Imaginamos essa luz a curar lentamente as nossas feridas, com calma, porque a luz de Deus ilumina devagar. Senhor, ajuda-me a ver melhor a minha vida, a ver melhor as pessoas, a ver melhor o que realmente importa. Respiramos fundo
Abrimos os olhos e regressamos à escuta com o coração. Este Evangelho mostra-nos também algo muito importante. Quando o homem começa a ver melhor, nem todos ficam felizes. Alguns preferiam que ele continuasse cego. Isto revela-nos uma realidade da vida. Nem sempre é fácil aceitar a luz. Nem sempre é fácil aceitar a mudança, a coragem de sair do sofrimento ou a ajuda que nos é oferecida. Às vezes, é mais confortável ficar nas nossas ideias antigas, nos nossos julgamentos rápidos, nas nossas certezas. Mas Deus convida-nos sempre a caminhar para mais luz, mais verdade, mais liberdade, mais amor. Porque a verdadeira alegria nasce quando aceitamos a luz, mesmo quando ela nos desafia. Quando deixamos Deus iluminar o coração, a nossa vida começa a mudar. O olhar torna-se mais paciente, as palavras tornam-se mais cuidadosas, as atitudes tornam-se mais justas e, pouco a pouco, tornamo-nos também luz para os outros. Não uma luz forte que ofusca, mas uma luz serena que aquece e orienta. Há outro detalhe muito bonito neste Evangelho. Quando o homem começa a ver, ainda não sabe bem quem é Jesus. Quando lhe perguntam quem o curou, responde apenas: foi um homem chamado Jesus. Mais tarde, começa a perceber algo maior e diz: ele é um profeta. Só no final do encontro é que reconhece verdadeiramente quem é Jesus. Isto mostra-nos algo muito humano. A luz da fé não aparece toda de uma vez. Ela vai crescendo devagar. Começa com uma pequena claridade e vai iluminando o coração passo a passo. Talvez também na nossa vida aconteça assim. Primeiro começamos a ver um pouco, depois começamos a compreender melhor e pouco a pouco descobrimos que Deus caminha conosco desde o início. Talvez por isso a pergunta desta semana seja simples: o que na minha vida precisa de mais luz? Onde preciso de aprender a ver melhor? Que esta caminhada da Quaresma nos ajude a deixar entrar a luz de Deus, para que o nosso olhar também se torne luz para os outros. Quando o coração aprende a ver com essa luz, descobre que Deus permanece presente no caminho e que até os lugares mais escuros do coração podem ganhar um novo sentido e tornar-se caminho de esperança e de vida.